os outros garotos, teve o Lincoln, a felicidade de fazer um gol. Como é que você sai daqui hoje? Qual é a sua análise desse jogo? Boa noite. Extremamente feliz e satisfeito, né, pelo que a gente tem construído. Era um jogo que a gente tinha muitos desfalques, mas a gente foi sempre pela linha de oportunidade, né, para outros jogadores que precisavam provar, tanto para a torcida quanto para eles mesmos, que eles tinham total capacidade, né? Então a gente foi muito em cima dessa linha. E os meninos da base não eram diferentes, são jogadores com uma boa experiência, né? E totalmente motivados para vir e dar o melhor deles, né? Então a gente fica feliz que deu tudo certo no final pelos 3 pontos, né? Muito difícil jogar aqui, o Inter é muito forte e o sentimento é de satisfação, de felicidade, por tudo estar caminhando bem, né? A gente está trabalhando bastante para isso e agora é manter a humildade para seguir assim, né? É que o microfone está desligado, pode ir na... Pode ser. Rafael, boa noite, parabéns pela vitória. Você está procurando dar uma identidade a essa equipe do Vasco. A gente percebe que o 4-2-3-1 é algo que você vem utilizando nas últimas partidas, mesmo sem jogador específico, por exemplo, meia por dentro. Hoje foi o JP mais uma vez, não consegue performar tão bem. Nas extremas, o Rossi, mesmo jogando pelo lado esquerdo, também não consegue performar tão bem. Mas enfim, a ideia é continuar nesse esquema do 4-2-3-1, esperando esses reforços, essas peças que possam fazer essa equipe performar, mesmo num esquema que talvez os jogadores não encaixem tão bem? Boa noite. Não, eu não vejo 4-2-3-1, né? A gente tenta sempre uma estrutura que a gente consiga jogar e muito em cima do que o adversário também nos traz, né? Eu acho que a gente alternou entre 1-3-2 também, entre 4-3-3. Eu tento passar para os atletas que a gente não fica preso em estrutura de jogo, né? A gente fica... O que a gente cobra deles é função de jogo, né? Fazer função. Alguns jogadores a gente tem testado em outros lugares do campo, né? Para a gente tentar ver o que eles podem nos dar também. Mas é um grupo que eu acredito tem correspondido bem. Alguns jogadores fora de posição, mas que o tempo todo tentam cumprir a função. Galera, acho que isso é o mais importante, conteúdo. né? A função Estão de defender, gostando? de saber onde defender, de saber onde no balançar, canal. onde está a Deixa o bola, like. quando está sem a bola, de saber qual espaço jogar quando a gente está com a bola. Então tem sido em cima disso a nossa construção, né? De função, de saber ter clareza do que a gente vai fazer com a bola, de ter clareza do que a gente vai fazer sem a bola, quando a gente vai marcar mais alto, quando a gente vai marcar baixo, independente da estrutura. Rafael, uma coisa que os jogadores falam muito pra gente, o Verratti falou pra mim no último jogo, o Paulo Henrique falou na zona mista, é que o Vasco pode vencer, pode empatar, pode perder, mas a forma é inegociável. Vocês usam muito essa palavra. Eu queria saber se dentro do vestiário vocês falam disso também, até aproveitando a presença do Marcelo aqui e também do Pedrinho na entrevista coletiva de sexta-feira, eles falaram sobre o seu trabalho, falaram que é nítida a mudança de postura do Vasco com você. Assim, eu queria saber também, além dessa questão do inegociável, da forma, como é que você se sente, como é que você está se sentindo no comando do Vasco, até para a possibilidade de permanecer até o fim da temporada? Como eu disse anteriormente, eu estou muito tranquilo, assim, muito satisfeito pelo que a gente vem fazendo, vem construindo. Eu consigo ver a minha cara no que a equipe está fazendo, né? Então isso para mim é muito satisfatório. E vindo com as vitórias ou com os pontos na maioria dos jogos, isso é fundamental e crava ainda mais tudo que a gente está falando, né? E realmente, isso é uma coisa que a gente não abre mão, né? De competir, de lutar, de brigar, principalmente quando a gente não estava no melhor momento, a gente tinha que se doar mais pelo jogo, para o jogo. Mas a gente não abria mão, porque a gente sabe que isso pra gente pontuar, a gente precisa jogar com a bola. Top, a gente precisava galera. equilibrar Ótimo mais. conteúdo. A gente precisava tentar construir Estão melhor, gostando? a gente precisava tentar Inscreva-se terminar no as canal. jogadas de uma Deixa o forma like. com mais qualidade. Eu acho que é isso que a gente está conseguindo construir, passo a passo, jogo a jogo, realmente o equilíbrio entre defender e atacar, e sem perder a nossa competitividade, a nossa garra, a nossa gana, para a gente conseguir dar a volta por cima. Eu acho que a gente está conseguindo. E agora é a gente tentar manter, refinar cada vez mais o que a gente veio fazendo taticamente, tecnicamente, para a gente continuar tentando prosperar aí na tabela. Rafael, quanto é prazeroso para você terminar um jogo fora de casa, um adversário importante como é o Internacional, com tantos jogadores da base do Vasco,
competindo, jogando bem, performando. Lincoln, que entrou, fez o gol. Leandrinho, Eric Marcos, Ryan. Enfim, você que veio da base, conhece a maioria desses jogadores. O quanto é importante ter o respaldo do treinador e a confiança para que eles possam entrar e performar como eles vêm fazendo. Muito feliz, né? Porque isso valoriza muito o trabalho de quem vem da base, né? Já falei isso algumas outras vezes. A gente tem muita gente boa trabalhando na base, excelentes treinadores, né? É uma transição muito difícil, a transição do sub-20 profissional, né? Ela é uma transição que você tem que dar resultado a curto prazo, porque senão você não tem sequência, né? Então ela é muito difícil, porque nesse processo, às vezes, bons treinadores não conseguem mostrar o potencial que tem, né? E quando a gente vem e consegue pontuar e buscar algumas vitórias, fortalece muito nós que viemos da base, né? E hoje a gente tinha 10 jogadores da base, né? Contando o Felipe Gabriel, era nosso terceiro goleiro, não estava na relação. A gente tinha 10 jogadores da base, a gente tinha jogadores de 16 anos que nem completaram 17 ainda. Então isso é muito satisfatório, acho que isso enaltece muito o trabalho que a gente vem fazendo lá com o Vasco, com as categorias de base e perceber que esses jogadores têm total capacidade para dar conta do recado. Acho que isso é o mais importante, né? Não é só trazer por trazer, eu acho que é trazer e mostrar que eles têm capacidade para jogar, resolver os problemas. Se a gente tiver paciência, muito jogador bom vai aparecer aí. Aqui atrás, você falou muito da parte tática, né, na pergunta anterior, mas o que foi feito nos bastidores? Porque algumas semanas atrás, a gente acompanhou um Vasco que veio aqui ao Rio Grande do Sul, tomou 2-0 do Juventude. A gente via no semblante os jogadores, comissão técnica, muito abalados com aquela derrota. E parecia que ali o caminho ia ser longo para o Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Como eu falei, alguns dias depois, poucas semanas, o Vasco vem aqui, consegue uma vitória sobre o Internacional. Além dessa parte tática, de ficar com a bola, de jogar mais, o que foi feito com os jogadores, nos bastidores, falado para recuperar essa confiança para os resultados aparecessem? Eu sempre falei para eles que ninguém mais poderia fazer alguma coisa para mudar o cenário se não fossem os jogadores, né? Atitude, confiança, personalidade para jogar. Entender que se a gente conseguisse se equilibrar melhor, a gente ia conseguir pontuar mais nos jogos, né? Da gente não ficar se desfazendo da bola e defendendo o tempo todo para jogar por 1, 2, 3 bolas, né? Então, foi muito em cima disso. É uma construção dia a dia de parte mental, de parte técnica, de parte tática. Acho que são várias coisas aí que interferem muito nesse resultado a curto prazo, né? Mas, de novo, acho que os jogadores lutaram demais, brigaram demais, mudaram demais a postura do que eles vinham fazendo, mérito total para eles, né? É um trabalho de formiguinha aí, envolve muitas pessoas e eu acho que a gente está no caminho. Acho que a gente está lutando muito, brigando muito e agora é tentar dar sequência com essa regularidade, né? E eu acho que o caminho ainda tem um processo longo aí para a gente buscar o lugar que a gente merece na tabela. Estão gostando? Inscreva-se no canal, deixa o like. Já há bastante tempo, desde 2010, se eu não me engano, então é um adversário que a torcida sempre fica pensando assim, só que o Vasco vai jogar em casa. O que o Vasco precisa mudar da atuação de hoje para a próxima, porque a gente sabe que, apesar do resultado ter sido 2-1, no primeiro tempo eu vi você conversando muito ali com o Esforza, com outros jogadores ali em questão da marcação, o Vasco ficou muito no campo de defesa. Qual é a sua análise dessa questão do primeiro tempo e o que precisa mudar para o próximo jogo? Eu acho que o Inter foi muito melhor do que nós, né? No primeiro tempo, eles conseguiram nos machucar muito, a gente tentava jogar, mas eles conseguiram pressionar muito forte, né? A gente teve muita dificuldade de sair da pressão com bola limpa, né? Sem ficar rifando a bola. E o Inter teve muito mérito, acho muito mérito do Inter, uma equipe muito organizada. E a gente até escapou um ou outro contra-ataque, mas foi um jogo que eu acho que o Inter foi muito melhor no primeiro tempo. E acho que a gente equilibrou muito no segundo tempo, jogamos, né? E é isso, acho que cada jogo tem a sua história, né? Acho que aqui a gente tem que analisar depois, tentar trazer o que a gente pode melhorar quando tiver esse tipo de cenário, né? Tá tendo muito jogo em sequência, a gente não consegue ter muito tempo para treinar, né? Para tentar melhorar o que tem acontecido. Então é muita conversa, muito vídeo, poucos treinos
E a gente tem que seguir assim, sabendo que é dessa forma mesmo, não tem como ser diferente, né? E agora é analisar bem o Corinthians e em casa a gente sabe da nossa força, da torcida e tentar continuar jogando bem, continuar equilibrado, continuar defendendo bem, sofrendo como sofremos no primeiro tempo sem tomar o gol. Acho que isso é muito importante, a gente tem falado muito sobre isso, né? Apesar do volume do Inter ter sido alto, a gente conseguiu bloquear muitas finalizações ao gol, né? E em algum momento do jogo consegui jogar. Hoje foi no segundo tempo, mas conseguimos. A hora que a gente consegue jogar, a gente sabe que a gente pode sempre buscar a vitória. No primeiro tempo, como você deixou claro, o Internacional dominou amplamente o Vasco, teve mais finalizações, mais posse de bola. E no intervalo você faz uma substituição, que é a questão do Rojas, né? Pela questão clínica aí da cabeça. E até que ponto a sua convicção de não mudar ninguém no intervalo foi mexer apenas com a conversa, foi mudar um pouco a postura agressiva na saída de bola, que até provocou o erro do Robert Renan? Enfim, o que você pensou nesse intervalo aí em não mudar peças mesmo sendo machucado pelo Internacional, como você citou? É isso, eu acho que é dentro do jogo você consegue mexer a estrutura para você tentar neutralizar o que o adversário está fazendo, né? Acho que foi em cima disso, a gente conseguiu mapear o que o Inter estava fazendo, aonde estava nos machucando, né? A gente fez algumas mudanças estratégicas ali e surgiram o efeito, né? A ideia é sempre tentar marcar o adversário no campo dele, mas o Inter conseguia colocar a gente para trás, né? A gente demorou um pouco para interpretar ali dentro do campo, até pela intensidade do Inter, né? Eles foram muito intensos no começo do jogo, principalmente os 20 primeiros minutos, com muita intensidade, empurrado pela torcida. E a gente soube sofrer sem tomar o gol. Acho que isso era o mais importante. E os ajustes que a gente fez ali no intervalo, acho que nos ajudaram. Acho que ali com 15 minutos a gente trocou 2 jogadores que também entraram muito bem e deram uma outra cara para o jogo. Então foi muito em cima disso. Com os mesmos jogadores a gente consegue mudar a estrutura, né? Alguns encaixes. E as nossas trocas têm surgido efeito também. Os meninos entraram muito bem e a gente conseguiu fazer um bom segundo tempo saindo com a vitória. A última, o quanto que ficar 5 pontos... Vídeo top galera, ótimo conteúdo. Estão gostando? Inscreva-se no canal, deixa o like. Quanto que isso também acalma o ambiente e deixa o time tranquilo para os próximos jogos? Ah, sem dúvida. Trabalhar próximo da zona de rebaixamento é uma pressão gigantesca, assim, para um time do tamanho do Vasco, né? E acho que faz parte do processo, né? Acho que a gente soube trabalhar ali com pressão, né? A gente sabia o que a gente tinha que fazer, a postura que a gente tinha que tomar para tentar pontuar. E eu acho que a gente foi premiado aí com os resultados que a gente teve nos últimos jogos. Agora é manter a humildade para não deixar cair, né? Para não achar que está tudo certo. Tem muita coisa a evoluir, a melhorar. E a gente precisa pontuar o máximo possível para cada vez ficar mais longe e buscar Sul-Americana, daqui a pouco uma Libertadores. A gente tem que acreditar que dá, mas a gente precisa continuar evoluindo e pontuando. Fala galera! Que vitória gigantesca do Vasco! Vamos reagir a essa entrevista do Mr. Rafael Paiva. Grande jogo do Vascão, no primeiro tempo achei que ia azedar, era só questão de tempo o Vasco tomar um gol e perder a partida. Começamos mal demais o primeiro tempo, mas com as mexidas do professor, começamos a ganhar o meio de campo, e graças à garotada da base, e o Adson, o Vasco conseguiu fazer 2 gols importantes. Que partida do Adson, jogou muita bola. Já demonstra ser muito mais jogador que Gabriel Peck, muito mais habilidoso, chamando a responsa nas últimas partidas. Destacar também o zagueiro Lincoln, que entrou muito bem. É isso, sempre pedi para dar uma chance a algum zagueiro da base. Hoje mais uma vez o professor surpreendeu, o garoto entrou, e já estreou marcando gol. O Vasco é isso, não precisa ficar insistindo com esses jogadores de terceira, refúgio de outros times, como o zagueiro Maicon, melhor perder com a base jogando do que com esses bagres velhos. Vale destacar que o bagre do Léo Pelé mostrou por que ele não pode ser titular do Vasco. Que zagueiro podre, entregou mais uma hoje, não dá mais, o Vasco precisa urgente de zagueiros. É isso galera, inscreva-se no canal, deixa o like, comenta, compartilha, tamo junto, saudações vascaínas.